Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao vosso podcast mais tecnológico do vosso Spotify. Nós continuamos aqui com este podcast que celebra os 10 anos da Porto Tech Hub e neste episódio vamos falar de felicidade nas organizações. E não podemos ter dois melhores convidados do que João Pinto e Paulo Pires, que fazem parte aqui de duas empresas da associação e que nos vão falar um bocadinho sobre este tema tão em voga nas organizações mundialmente. Antes de mais, vou-vos pedir para se apresentarem. João, aliás, eu tenho aqui uma grave complicação em relação aos nomes, tem acontecido em todos os episódios. Então, o nome já sabem, João Pinto. Eu juntei-me ao grupo Adidas em 2021. O meu background é IT, eu estudei computação aqui no Porto, engenharia informática. Sou nascido e criado aqui na cidade do Porto, com muito orgulho. Sempre trabalhei na indústria, comecei o meu percurso, como quase toda a gente, como software developer, depois fiz o meu percurso também para projetos de maior dimensão, para alguma consultoria e juntei-me a uma empresa, digamos, cliente final, já há mais de uma década, ou há mais de 15 anos, aliás. E aí comecei então também a criar empresas multidisciplinares, entrega interna de software, e também depois multinacionais com alguma dimensão, e a criar centros de competência de Portugal para o mundo a entregar software. Na Adidas sou responsável pelo Tech Hub que temos aqui no Porto. É um setup já bastante grande, em 3 anos crescemos para mais de 100 pessoas, 120 pessoas neste momento. E estou muito envolvido também no desenvolvimento que é a transformação digital que a Adidas está a fazer nas áreas de ERP, que é uma das grandes áreas onde eu tenho, nos últimos anos, desenvolvido o meu percurso. Muito bem. E nós, Paulo? Agora sim. Há algumas diferenças. Estava a ouvir o João a falar, há algumas diferenças. O meu nome é Paulo Pina Pires. Quando eu estava na faculdade era mais fácil tratar-me por 3P, portanto há muita gente que ainda me trata dessa maneira. Okay. Eu chego à área da tecnologia de uma maneira um bocadinho mais arrevesada. A minha formação de base é de economia, portanto eu não sou o típico engenheiro nestas áreas. Passei por praticamente todas as áreas dentro do setor financeiro. Consultoria, seguros, banca, bolsa. Aliás, eu comecei na bolsa e depois, neste momento, estou numa fintech. Fiz o que se costuma dizer o círculo completo. E estive nos seguros, quando os seguros passaram a ser um negócio mais tecnológico. Estive na banca, quando a banca passou a ser mais concorrencial e mais tecnológica. Estive nas bolsas, na altura da consolidação e quando passaram a ser negócios puramente tecnológicos. E é assim que eu chego às fintech. E é assim que eu chego à DevExperts há 6 anos. Eu sou o responsável pela empresa em Portugal, portanto sou CEO para Portugal. Fui até há muito recentemente, durante os últimos 2 anos e meio, responsável por recursos humanos a nível mundial da empresa. Agora estou um bocadinho mais calmo. Sou um dos board members da holding em termos internacionais. Temos um crescimento nos últimos 6 anos. Nós começámos a operação em Portugal a pensar em 60 a 80 pessoas. Estamos a chegar aos 250 agora, portanto, um bocadinho acima das expectativas, diríamos. Na fase de consolidação também, porque, como o João estava a dizer, às vezes é preciso consolidar, entrar na fase de sustentabilidade, certo, para crescer, quer em termos de cultura, quer em termos de capacidade de resposta da empresa de uma forma mais calma. E é um bocadinho esta a história e é um bocadinho isto que eu acho que nos permite estar aqui a falar de felicidade no trabalho. Exatamente. Eu costumo dizer que o clichê que eu venho a dizer aqui nos episódios é que os convidados são sempre inspiradores. Eu acho que aí em casa vocês já perceberam que vai ser mais um episódio inspirador com estes 2 convidados que têm um background extenso e rico. E eu começava já por perguntar o que é que para vocês quer dizer felicidade organizacional, felicidade no trabalho, porque é algo muito em voga, é uma trend que se tem vindo a falar nos últimos anos, especialmente aqui em Portugal e no Porto. O que é que para vocês, nas vossas organizações, é felicidade, efetivamente? Isso é uma daquelas perguntas de $1 milhão, é a pergunta difícil. Estamos aqui para isso. Eu não vou dar nenhuma definição, porque eu acho que há muitas coisas que contribuem. Eu diria que é aquilo que faz com que as pessoas que trabalham connosco nas organizações se levantem todos os dias e vão para o trabalho com sorriso. Boa. E que vão com vontade de ir. Depois há muitas componentes relativamente a isto, porque há de facto, há uma componente mais organizacional, mais de estrutura, que é tu dares as condições físicas, mas acima de tudo de enquadramento, de cultura, de maneira de estar, que faça com que as pessoas tenham essa vontade. Depois há uma parte muito importante, que é aquilo que eu acho que hoje em dia se nota mais, que é haver um propósito. E há um propósito da empresa que tem que encaixar no propósito individual de cada pessoa.
porque eu acho que toda a gente gosta de ir trabalhar sentindo que faz parte de algo e que está a contribuir para algo. De uma comunidade. E às vezes é difícil que o efeito seja imediato. Nem sempre o efeito do que nós fazemos pode ser visto naquele dia. Mas temos de ter a capacidade como organizações de mostrar às pessoas que elas estão lá e que o trabalho delas conta. E depois há uma outra parte que, especialmente agora com o modelo híbrido e com o remoto, que nós não podemos descurar, que há uma parte social em tudo isto. Que é nós somos seres gregários naturalmente. O que significa que temos uma certa necessidade de nos juntar com outros seres. Certo. E, portanto, nós também temos que pensar que a empresa é um sítio onde, remotamente ou não remotamente, nós passamos a maior parte da nossa vida. Portanto, tem que haver alguma coisa de social, de proximidade, de interesse em estar. E juntar estes 3 vetores e mais alguns outros é um bocadinho aquilo que nas empresas nós tentamos fazer. Para criar essa felicidade que depois é ferida de forma individual. Cada pessoa sente as coisas de maneira diferente. Certo, também em relação aos programas que são aplicados. Mas, João, antes de falar um bocadinho sobre felicidade, o Paulo tocou aqui no tema cultura e eu acho que também é preciso justificar o que é cultura nas organizações. Toda a gente fala de cultura, a cultura é super importante. O que é cultura para ti nas organizações e de que forma é que ela pode impactar a felicidade organizacional? Sim, eu acho que o Paulo já tocou um bocadinho no sentido da comunidade, no propósito, na visão. Acho que é muito isso. É nós como empresa termos uma visão e uma missão e isso ser também comum às pessoas que trabalham connosco. Depois nós, e especificamente o Grupo Adidas, tem muito enraizado sermos a melhor marca de desporto do mundo, a melhor empresa de desporto do mundo e fomentamos muito isso através da cultura do desporto, porque o desporto é isso mesmo. Como é que uma equipa se junta para ser a melhor do mundo e não é só o individual que faz a equipa, é a equipa que é mais forte. E nós fazemos isso também, essa analogia, e criamos comunidades dentro da própria Adidas com iniciativas sustentadas, não são forçadas, como é óbvio. Nós temos grupos dentro da Adidas que tratam do bem-estar das pessoas, seja nutrição, seja inclusão, seja línguas, seja um portfólio de outras coisas, comunidades de prática de desporto dentro da Adidas também. Podes-nos dar um exemplo, só para nós entendermos? Sim, nós temos o programa, por exemplo, há uma comunidade que é voluntária, um grupo de pessoas que se junta, que se chama Adi Buddies, e Adi vem de Adidas, e há sempre um representante de cada área de negócio, ou tech, ou digital, que se juntam para criar uma comunidade à volta disso. Seja o que eu disse, ou nutrição, ou bem-estar, e especificamente no desporto existem, então, dentro dessa comunidade, pessoas que gostam de correr, de jogar vôlei, de jogar pádel, e então são eles que se organizam e juntam as pessoas para fazer a prática desse desporto e criam essa comunidade e essa coesão. Existe um dia também dentro desse grupo onde nós temos 40 nacionalidades no Porto e 15 línguas, digamos assim. Ou seja, é um portfólio muito diverso, onde nós depois também fomentamos este tipo de práticas enriquecedoras. Não é? Nós vamos para o nosso trabalho e podemos ter uma experiência de falar 15 línguas diferentes, conhecer pessoas de todo o mundo e de experienciar também, por exemplo, comida de todo o mundo. Então fazemos esse tipo de eventos. Um dia em que toda a gente é convidada a trazer um prato típico do seu país e partilhar. E este tipo de experiências é que também trazem e enriquecem o ambiente de trabalho. Não é? E como eu disse, não sendo forçado, sendo uma prática comum que é sempre feita de uma maneira sustentada, em que as pessoas sabem que isso vai acontecer e já têm aquilo como um propósito também vir para o trabalho. E aquilo que o Paulo disse, nós devemos acordar de manhã com um sorriso na cara. É difícil todos os dias acontecer isso, não é? Mas sentirmos que se vamos para o local de trabalho, vamos enriquecer-nos com isso, não é? E o propósito também estamos a contribuir com o nosso trabalho para um propósito e isso ser tangível às vezes é difícil, especialmente no mercado onde nós operamos em IT. Nós desenvolvemos plataformas, mas não temos o contacto final com quem as está a usar muitas vezes. Acho que isso também é muito importante e no Porto nós temos isso no ambiente Adidas, porque nós temos a componente do negócio, do utilizador final que usa a aplicação e temos a parte da IT onde nós desenvolvemos a aplicação para aquele utilizador. Então temos o retorno imediato
do benefício que estamos a trazer na otimização do trabalho das pessoas diariamente. Opa, uma pergunta provocadora para os dois, obviamente. Há uma janela de oportunidade para a construção de ambientes mais positivos e mais felizes, se quisermos chamar assim, na tecnologia, ou é só marketing? Não. Não. Eu percebo. Estou a fazer esta pergunta porque lá em casa Okay. e ao ouvir daqui já me estão a fazer essa pergunta também. Eu percebo porque é assim. Eu acho que há uns anos atrás criou-se esta ideia, que é uma ideia que tem substrato, ou seja, não é só uma ideia, de que as tecnológicas eram mais sexys. Houve uma altura em que as tecnológicas não eram sexys. E de repente criou-se esta ideia de que as tecnológicas eram sexys porque o ambiente físico do trabalho, a possibilidade que as pessoas tinham de trabalhar de vez em quando sem ser no escritório, a flexibilidade do próprio modelo de trabalho tornava as empresas mais apelativas. E, obviamente, as empresas que tinham essa capacidade começaram a usar isso como instrumento de marketing para contratar e para atrair talentos. E essa parte é uma parte absolutamente normal, é marketing. Só que tu não consegues ter esse marketing se não tiveres o substrato, se não tiveres uma atitude e uma lógica por trás. Eu estava a ouvir o João a falar e estava a achar muita piada, porque nós na Devex pertencemos mais ou menos o que vocês têm, só que chamamos-lhe clubes. Que são os clubes que são criados por pessoas que estão lá dentro. Temos um clube de vôlei, um clube de futebol, um clube de xadrez, um clube de cinema. Mas quando nós chegamos a este ponto, isto para ligar com o que tu estás a dizer, significa que tu estás a fazer alguma coisa certa. Significa que não é a empresa que está a criar, a dinâmica vem das pessoas que estão na empresa. E quando a dinâmica vem de quem lá está, É orgânico. é orgânico. E é exatamente esse o ponto em que as coisas mudam. Que é tu não estás a forçar nada às pessoas, as pessoas vêm-te pedir ajuda e vêm-te dizer, nós temos uma ideia. Nós temos uma coisa que queremos fazer e tu, como empresa, tens a possibilidade de ajudar e isso melhora o teu próprio ecossistema. Porque as organizações são muito como ecossistemas. Quanto mais tu mexes, quanto mais tu forças, pior é o resultado. O equilíbrio está em conseguir que as pessoas se sintam bem e se sintam à vontade para fazer e tu, como empresa, conseguires balizar, porque às vezes é preciso balizar, porque não se pode fazer tudo, balizar as coisas de forma a que sejam lógicas e sustentáveis e que continuem a crescer. Essa parte é importante. Voltando à questão do marketing e à questão do substrato. Há uma coisa que todos os negócios no mundo têm que respeitar, que é, se tu tens um mau produto, mais tarde ou mais cedo as pessoas vão perceber. E se tu, como empresa, fores um mau produto, ou venderes uma imagem que não corresponde à realidade, as pessoas vão perceber muito rapidamente. E depois tens um problema duplo se fizeres isso, que é estragas a sustentabilidade não só a curto prazo, mas a médio prazo. Porque os danos reputacionais hoje em dia são muito fáceis de espalhar e é muito difícil de recuperar. Portanto, tu tens que ter, como os americanos costumam dizer, put your money where your mouth is. E é muito aquilo que eu e o João até estávamos a falar há bocado lá fora e que tu vês hoje em dia, que é a expectativa que as pessoas trazem quando vão trabalhar, e eu digo isto de propósito, com uma organização e não para uma organização. Isto faz muita diferença. A expectativa que as pessoas trazem já é de que a parte do propósito, a parte do impacto, a parte do interesse e a parte de elas contribuírem para alguma coisa e receberem alguma coisa em troca está lá. Certo. Já não é uma coisa que tu possas evitar. Até porque nós mudamos aqui nos últimos anos e o Covid ajudou muito a isso. Antigamente nós tínhamos uma situação em que tu tinhas um mercado de trabalho que era company driven. Tu tinhas um grande nome e era muito fácil atrair pessoas. Quando te tornaste as coisas remotas, passaste a ter um mercado candidate driven. E isto é uma mudança brutal na lógica de funcionamento das organizações e na lógica de funcionamento do mercado. Neste momento está no equilíbrio, porque isto é como um pêndulo. Normalmente vai para um extremo, depois vai para o outro extremo e depois para alguns ali no meio. Eu acho que o João concorda comigo nesta parte. Mas isto foi um abalo sísmico na forma como as empresas se entendiam E se percepcionavam e obrigou a uma reformulação interna no sentido de tu tens que garantir que a veracidade daquilo que tu estás a vender existe, mas não existe só para fazer uma campanha, não existe só para tu estares a falar com as pessoas agora. Existe e tem que continuar a existir porque o propósito tem que continuar e porque, mais do que atrair o talento, e isso é importante, hoje em dia tu tens um grande desafio que é o manter o talento, que é manter as pessoas. Porque tu contratas as pessoas, dás-lhes um propósito, elas crescem contigo dentro da organização. E há ciclos de vida. Assim. As
pessoas não vão ficar a vida toda numa empresa. Mas tu hoje em dia tens uma facilidade imensa, os mercados são muito mais líquidos e tens uma facilidade imensa das pessoas saírem de um sítio para o outro. E se nós não estivermos a dar aquilo que faz com que as pessoas se sintam importantes e sintam interesse na organização, elas vão acabar por sair. E podem sair de duas maneiras, porque vai sempre haver pessoas a sair. Podem sair como um processo natural, que é as pessoas precisam de mais desafios, surge uma oportunidade e todos nós somos profissionais, sabemos como isso é. E podem sair a bem, com uma boa recordação do tempo em que estiveram contigo e recomendando-te como uma experiência, ou podem sair desiludidas e com uma noção de que não é uma boa experiência para recuperar. Antigamente, eu lembro de estar a explicar isto aqui há uns tempos, algumas das pessoas que trabalham comigo, nós antigamente olhámos para o Employee Life Cycle, para o ciclo de vida das pessoas, e pensávamos que começava no recrutamento e terminava quando as pessoas saíam. O ciclo de vida mudou. Ele começa antes do recrutamento. Certo. Começa na forma como tu projetas a tua imagem de empresa, porque é isso que vai atrair as pessoas e fazer com que elas se interessem por ti. E não termina quando elas saem. Até porque elas podem voltar. Exatamente. Continua com os alumni, continua com as pessoas que têm uma lógica de falar bem dos sítios onde estavam a falar mal. E muitas das vezes repete-se, porque como tu estavas a dizer, há pessoas que voltam. Portanto, o teu trabalho, que antigamente era visto assim como uma coisa que tinha um princípio e um fim, deixou de ter um princípio e um fim. Tornou-se mais complexo. Sim, é mais desafiante, mas é um trabalho permanente. E eu acho que isso tem uma coisa boa, que é obriga as empresas a olharem-se mais ao espelho para saberem quem são, para conseguirem que a mensagem que estão a passar seja o mais próxima possível da realidade. Porque quanto mais honesta é a proposta, quanto mais transparente é a tua proposta de valor, o que é que tu vais dar à pessoa e o que é que a pessoa vai obter trabalhando na tua organização, melhor é a perspectiva de que a junção seja boa. Mas dá-me trabalho. É verdade. João, concordas? Completamente. Acho que tem muito a ver com o que o Paulo estava a dizer da gestão de expectativas de um lado e do outro. Empresas transparentes têm mais possibilidade de ter pessoas felizes e também motivadas naquilo que estão a fazer, porque, voltando à missão, visão, todos partilhamos o mesmo. E este ciclo, eu estava a ouvir o Paulo a falar, é sem dúvida mais desafiante e nós passamos por isso. Plantar uma semente já numa faculdade e dar uma experiência a estudantes de virem passar um dia connosco era algo que não se via antigamente, ou raramente se via. E hoje é uma prática muito mais comum, não é? E nós não somos indiferentes a isso. Quando começamos o nosso setup tecnológico no Porto, não existia este tipo de programas e nós criamos um estágio de verão onde trouxemos várias pessoas de muitas faculdades do país, potenciamos essa experiência, continuamos essa ligação com esses estágios que só estiveram 1 mês, 2 meses connosco, e isso trouxe no futuro pessoas que estão a trabalhar connosco, porque são multiplicadores. E o ciclo depois de, sim, tem uma boa experiência, é sem dúvida muito relevante, ou seja, uma pessoa que sai desiludida com a empresa não a vai recomendar, não vai voltar, e está ligado, como é óbvio, à felicidade no trabalho, porque se uma pessoa saia bem, porque a empresa foi transparente, lhe deu tudo que podia dar durante o ciclo em que a pessoa lá esteve, mas há uma transparência total que há ciclos e a pessoa ali não tem espaço para crescer. E o próprio manager diz, vai, sai, tem uma experiência fora e no futuro, cá nos estamos, aqui ou noutro sítio, hoje em dia já existe muito esta mensagem, não é? Acho que é o melhor para a empresa e para o colaborador. Concordo perfeitamente. Posso só acrescentar uma coisa? Estava a ouvir a João falar e estava-me a lembrar de uma coisa que eu acho que também é muito importante e pelo menos nós na DevExperts temos e há outras empresas que têm que eu acho que se nota muito. Nós organizamos uma coisa que nós chamamos as Tech Talks, que basicamente nós usamos para ter discussões acerca de tecnologia. Eu lembro que no princípio a ideia era de que aquilo era só uma plataforma, as pessoas pensavam que aquilo era só uma plataforma para, tipo, ganhar visibilidade como empresa. A nossa visão sempre foi completamente diferente desde o início. As Tech Talks existem para falar da tecnologia, para falar dos desafios, para trocar experiências, para
pôr as pessoas da comunidade e do mercado em contacto. Isto porquê? Por um motivo extremamente simples, que é, nós antigamente pensávamos, eu acho que havia muito esta ideia de que as empresas, quando concorriam por talento, não podiam ter ligações, não podiam ser amigas, entre aspas. É verdade. Mas há uma coisa que nós aprendemos, e eu lembro destas discussões há muitos anos atrás, numa das minhas outras vidas, do Michael Porter e dos clusters da economia em Portugal. E a única maneira de tu formares um cluster é teres muitas empresas com capacidades diferentes, mas que utilizam bases tecnológicas ou ideias ou conceitos próximos. E quanto maior for a tua capacidade de atração, quanto maior for o tamanho do cluster, mais capacidade tu tens de atrair talento. E uma das coisas que eu noto aqui no Porto, que se nota em Portugal na generalidade, mas no Porto se nota muito, é a nossa capacidade de atrair pessoas das muitas nacionalidades, como aquelas que eu juntava a dizer, que era uma coisa que tu antigamente não tinhas. Portanto, nós não tínhamos esta capacidade. E isto só se consegue quando as pessoas vão para um mercado que sabem que é líquido, vão para um sítio que sabem que as vai enriquecer e sabem que na empresa A, na B, na C, há uma série de empresas que têm capacidade para lhes dar um projeto. E isso faz com que nós consigamos atrair talento que nós não atraímos antigamente. Eu vejo uma coisa muito engraçada que é, todos nós perdemos pessoas muito boas todos os anos. Houve uma altura em que nós perdíamos pessoas muito para o remote. Ok. Perdíamos para as Googles, Amazons desta vida. Porque o nome levava as pessoas. Tu continuas a poder perder pessoas para isso, mas hoje em dia perdes num mercado que também já é muito mais local em termos físicos e internacional em termos de setup, em termos de empresa. E vês muitas pessoas a voltar. E vês pessoas que lá fora, noutros países, já fizeram o trabalho de casa e já conhecem a tua empresa. Porque a informação está disponível. Certo. E conhecem o Porto, e conhecem o sítio, e conhecem as comunidades de uma maneira que tu estás a falar com elas e ficas surpreendido. Uma das coisas boas da informação ser transparente e ser de fácil acesso é também proporcionar-te isto. E isto eu acho que é uma coisa que nós em Portugal, do ponto de vista empresarial, temos que pensar que é uma vantagem comparativa. Viver e trabalhar em Portugal é bom. Eu já vivi e trabalhei fora. E todas as pessoas que têm experiências em multinacionais, têm trabalhado fora ou têm trabalhado para fora, percebem que há uma série de características de Portugal que podem ser utilizadas para atrair talento. E eu acho que nós estamos num momento, no tempo, até por toda a instabilidade que há internacionalmente, em que nós podemos fazer, como se costuma dizer, o leverage disso. Podemos alavancar estas nossas capacidades, podemos alavancar estas nossas vantagens, porque não estamos, mais uma vez, a aldrabar, não estamos a dizer nada que não seja verdade. Nós podemos fazer como empresas e também como país aquilo que estávamos a falar há bocado, que é, isto é o que nós conseguimos trazer. Vejam se não é interessante. Tenho a certeza que em casa vocês estão a pensar que o Paulo tem toda a razão. Estão aqui os dois a falar até sobre um bocadinho do passado, do ecossistema, e ele era totalmente diferente. E nós, como estamos aqui a celebrar aqui os 10 anos da Porto Tech Hub, vocês sentem também que a associação foi importante para dinamizar também este ecossistema, que de alguma forma há 10 anos atrás tinha algumas empresas apenas no Porto enquanto tecido empresarial. Tu falaste até que inicialmente tinham pensado em apenas 80 pessoas e de repente alongaram o número. Vocês na Adidas são bastante grandes. Sentem que a associação também trouxe aqui algum movimento tecnológico para a cidade e dinamizou também este ecossistema que há 10 anos era muito diferente? Nós não nos lembramos, porque éramos muito novos na altura, mas disseram-me. Sim. Sem dúvida. É um bocadinho aquilo que o Paulo estava a referir, das comunidades, dos clusters, de como é que nós nos agrupamos como empresas para sermos mais fortes e mais interessantes para o mercado até lá fora. Acho que o Porto tem crescido bastante, não só do ponto de vista atrativo de IT, mas também noutros setores, seja nas áreas de negócio, de Global Business Centers, também que trazem outras áreas de negócio aqui para o Porto. Tem havido um crescimento bastante grande, mas também porque nós somos capazes de dar resposta e porque a nível de ética de trabalho, acho que temos uma ética de trabalho bastante acima da média, mesmo comparando aqui com o standard da Europa, e somos muito interessantes na perspectiva de o retorno de investimento do trabalho que é entregue.
Somos também muito criativos, há muitas empresas a surgirem do Porto para o mundo e a operarem para o mundo. Já se falou aqui da comunicação ser muito mais aberta, de ser fácil o acesso à informação comparativamente há 10 anos. A missão da Porto Tech Hub tem sido extremamente notória nesse sentido de trazer a coesão às empresas. Um programa que vocês iniciaram, o Switch, acho que é de realçar, porque foi uma das primeiras iniciativas em que houve a intenção de reconverter carreiras para áreas que são mais necessárias. Isso é uma prática que se vê agora mais em voga, mas foi exatamente com o Porto Tech Hub que começou, e acho que é um modelo que deve ser continuado e sustentado e crescido. O Switch que agora já tem reskill, programas de reskilling, upskilling também, já cresceu a abordagem também bastante grande. Para vocês foi importante, quando se basearam aqui este ecossistema já estar a tentar autodesenvolver-se, e de que forma é que as pessoas daqui nós falamos muito aqui nestes episódios de podcast, que realmente as pessoas da nossa zona, não só da cidade do Porto, porque a associação agora tem empresas de Aveiro, Coimbra, Braga, esta parte mais norte, carregassem as mangas voluntariamente, querem transformar a cidade, o sítio onde estão. Vocês sentiram isso quando se quiseram situar cá? Foi um dos pontos positivos também? Foi. Aliás, eu diria mesmo que a própria experiência de existir uma Porto Tech Hub é mais uma alavanca que pode ser utilizada quando tu estás a competir. Porque quando nós estamos a falar de empresas que se instalam em Portugal, nós estamos sempre a competir com alguém. Certo. Ou seja, normalmente há sempre uma escolha, há a parte do custo de oportunidade do capital, mas também há o custo de oportunidade do talento. Isso é uma coisa que às vezes nós nos esquecemos muito. E o custo de oportunidade do talento nas empresas hoje em dia é uma coisa muito importante. Toda a região que tu estavas a falar tem uma vantagem. Eu costumo dizer que há um triângulo dourado de universidades, que é Minho, Porto e Aveiro, que na área da IT e na área de tecnologia, na generalidade, tem muito bom... Não é só reputação, tem uma grande capacidade de entrega. E mais do que a capacidade de entrega, tem uma ligação aos mercados que já existe há bastante tempo. E o João estava a falar no programa Switch, que é uma coisa que para mim tem extrema importância. Quando nós conseguimos, de alguma maneira, dar resposta ao mercado e perceber o que é que o mercado vai precisando e perceber para onde é que as coisas se dirigem, para onde é que as coisas apontam, para onde é que o futuro se está a dirigir, nós, em vez de andarmos sempre a correr atrás do prejuízo, conseguimos antecipar um bocadinho as coisas. E eu acho que uma das características que a Porto Tech Hub sempre teve como associação foi perceber, antes disso ser óbvio, que juntar as empresas, juntar experiências diferentes, enriquecia todos, beneficiava todos e potenciava todos. E isto é um processo que depois se autorreforça. É um bocadinho um ciclo virtuoso em vez de um ciclo vicioso. Quanto mais a experiência vai acontecendo, mais isso reforça a percepção que existia, porque depois a percepção é apoiada na realidade. E para nós, quando nós começamos a instalar-nos no princípio, além dos contactos, as próprias experiências das empresas que estavam a instalar foram preciosas para nós. E eu de vez em quando gosto de fazer isto, e às vezes acontece também inclusive com outras entidades. Sempre que me pedem para eu explicar o processo de entrada no mercado a empresas que estão a pensar em vir, mesmo que sejam empresas da nossa área, eu não encaro isso, e eu acho que a maior parte das nossas empresas não encara isso como uma coisa negativa ou como competição. Não. É mais alguém que vem para ajudar, é mais alguém que vem para trazer valor e para trazer um bocadinho mais àquilo que já existe. E se nós tivermos esta mentalidade, esta maneira de olhar para a realidade, isso só nos torna a todos mais fortes. Eu acho que a Porto Tech Hub tem tido um papel importante e acho que vai continuar a ter um papel cada vez mais importante até para ajudar a desenhar o futuro. Porque eu acho que mesmo do ponto de vista tecnológico, e João, vocês trabalham com a área da AI, trabalham com outras coisas como nós, portanto temos muita noção disso, há um futuro para desenhar neste momento que ainda tem muitas variáveis incertas e, portanto, quanto mais nós conseguirmos ir fazendo este caminho e aproveitando a experiência uns dos outros, melhor isto vai ser para toda a gente. E nesse caminho incerto, como é que se traz a felicidade nas organizações para os colaboradores? Okay. Eu acho que o primeiro desafio é perceberes um bocadinho como aquilo que nós estamos a falar do ciclo de vida, que é um trabalho permanente. Nunca está completo. A partir do momento em que tu achas que está completo e que já pode relaxar,
estás no sítio errado. Está a correr mal, está a correr mal. Porquê? Porque a sociedade está a modificar muito rapidamente. Nós há bocado estávamos a falar lá fora e estávamos a falar de uma coisa que eu acho que é muito engraçada, que é nós antigamente, os saltos geracionais, há 20 anos atrás, aconteciam de 10 em 10 anos. Depois passaram a ser de 5 em 5 anos. Desde o Covid que estamos a falar de 2 ou 3 anos. Tu falas com pessoas que começaram a trabalhar durante ou depois do Covid e a experiência de trabalho delas, aquilo que é a noção de trabalho delas, não tem nada a ver com as pessoas, com a experiência das pessoas que começaram a trabalhar há 5 anos atrás. E esta velocidade a que as coisas acontecem obriga as organizações a estarem permanentemente a reinventar-se. O desafio é não abandonares os teus princípios, não abandonares a tua lógica, o teu propósito, a tua missão. Porque senão depois já não tens uma coisa real para entregar, mas conseguires ir-te adaptando àquilo que são as mudanças, que são mudanças, para começar, sociais. E as mudanças sociais influenciam tremendamente as organizações. Se nós não percebemos em que comunidade é que vivemos e em que sociedade é que estamos, então os nossos produtos, os nossos serviços, a nossa maneira de estar vai tornar-se obsoleta muito rapidamente. Eu lembro sempre daquela história que se conta em termos empresariais do exemplo da Kodak, que foram os tipos que rejeitaram as máquinas digitais. O que se passa é que antigamente as empresas sobreviviam durante 20, 30, 40 anos até lhes acontecer alguma coisa. Hoje em dia, uma empresa muito bem sucedida pode desaparecer no espaço de um ano ou dois. E nós já vimos isto acontecer. E, portanto, o trabalho de manter a atualidade, de manter o propósito, de manter a cultura, e a parte da cultura que tinhas falado há bocado é uma coisa que eu depois gostava de tocar. Força, podes. Manter tudo isto é um trabalho grande, mas tem que ser feito. E a questão da cultura é particularmente importante porque eu acho que às vezes nós pensamos na cultura como uma coisa que as empresas criam. Uhum. E não querendo ser um bocadinho polémico, as empresas não criam culturas. As empresas ajudam a desenvolver culturas. Mas se pensarmos que é a empresa que tem que criar a cultura para as pessoas se irem encaixar, então já estamos a partir com 10 metros de atraso. Porque ou nós somos ecossistemas e percebemos que as pessoas estão a trazer valor e, portanto, a cultura é uma coisa construída em conjunto. E as pessoas têm que não só rever-se na cultura, mas contribuir para a cultura. São elas que a criam, são elas que são agentes vivos dessa cultura. E, portanto, como organizações, nós temos que perceber que é esse o jogo, digamos assim. Ou nós entendemos isso, ou então nós não estamos a criar uma cultura. Nós estamos a obrigar as pessoas a funcionarem segundo uma norma. E as pessoas, esta coisa de funcionar por normas, vou dizer, aquelas decreto, não é? É muito século XX. Completamente. Só acrescentando o que o Paulo acabou de dizer, no nosso setup foi exatamente isso que aconteceu. Desde o primeiro dia, toda a gente que se juntou foi convidada a contribuir. E não foi dizer há aqui uma equipa de liderança que define o que é a cultura. Nós é que vamos definir todos juntos o que é a cultura e toda a gente que se junta vai contribuir para ajustar esta cultura. E é uma cultura contínua que vai mudando. Toda a gente foi incentivada também a trazer as experiências que teve no passado. Nós dissemos que estamos abertos a todo tipo de experiências. Não há ideias parvas aqui. Nós temos uma lista de coisas que queremos experimentar e de iniciativas que nós tentamos. Há sempre limites, como o Paulo disse, balizado aquilo que podemos eventualmente fazer, mas toda a gente é criativa e convidada a contribuir. E nós experimentamos algumas coisas que resultaram, outras que não. Num setup local, depois também existe a componente de como é que nós ligamos a outros hubs fora, dentro da mesma organização, noutras empresas, como é que é esta partilha aberta de experiências de coisas que resultam, outras coisas que não resultam, e juntos somos mais fortes. É exatamente isso que o Paulo estava a dizer. Não estamos aqui a competir por talento, estamos a contribuir-nos uns aos outros naquilo que são as necessidades do ambiente de trabalho e também de o que é que as pessoas procuram no ambiente de trabalho. Eu tenho um exemplo, deixa-me só contar uma coisa. Eu tenho um exemplo muito engraçado que nós tivemos, uma experiência que nós tivemos agora quando fizemos a festa de Natal, Ano Novo, porque quando tens pessoas de muitas nacionalidades, os festejos são muito diferentes dependendo das nacionalidades. Nós fizemos o jantar e foi uma coisa muito gira.
e tivemos várias coisas. Tivemos um número de magia, tivemos várias coisas. E tivemos uma banda que se formou dentro da empresa a atuar. Então é muito engraçado tu veres as pessoas, noutros contextos, a fazer outras coisas. Um bocadinho como o João estava a dizer há bocado, que é tu vês isso do ponto de vista da cultura, mas também tens de ver isso do ponto de vista dos hábitos e dos interesses. E sentires que tu estás numa organização em que não só é admitido como é apoiado, é entusiasticamente apoiado, se tu tocas um instrumento, juntar pessoas, fazerem os ensaios e depois atuarem perante os colegas todos. Isto não é rocket science, isto não é nada de extraordinário e nós não estamos a ser pioneiros em nada disto. É apenas deixarmos que as coisas aconteçam e darmos oportunidade para que as coisas possam desenvolver-se num determinado sentido. Claro que há sempre que balizar, até porque há coisas que, como empresa, nós temos que ter algum cuidado, é normal. Porque há áreas que são da vida privada das pessoas e nós também não podemos imiscuir-nos ou criar situações mais complexas desse ponto de vista e não devemos fazê-lo. E até porque, pronto, há limites e precisamente porque nós temos muitas culturas e muitas nacionalidades, temos que respeitar toda a gente e, portanto, temos que ter algum cuidado. Mas tirando esses cuidados naturais, também é normal que nós deixemos que as coisas se desenvolvam e fluam. E depois há iniciativas que podemos apoiar, outras que não podemos apoiar este ano, ou podemos apoiar daqui a 3 meses, ou podemos apoiar daqui a 6 meses. Mas tudo isto gira em volta de, eu diria, 2 componentes. Uma é as pessoas terem vontade e outra é as pessoas sentirem possibilidade. E vocês sentem que as pessoas do Porto têm essa vontade de contribuir? O talento cá está. Nós temos, eu tenho muitos clientes norte-americanos, canadianos, alemães, de várias nacionalidades. Uma das coisas que eles acham sempre muita piada quando vêm a Portugal, e tenho vários que estão apaixonadíssimos por Portugal, é a facilidade com que as pessoas se ligam ao Porto, a toda esta zona. Eu vou dar um exemplo. Uma das pessoas de um dos nossos clientes que passa períodos relativamente grandes cá com as equipas a trabalhar, contou-me, aí uma semana depois de ter chegado, que nós éramos um país um bocadinho estranho. Porquê? Porque ele estava meio perdido na rua. E foram várias pessoas ter com ele a ver se ele precisava de ajuda. Para um norte-americano, isto é uma coisa estranhíssima. As pessoas não param para ajudar. Aqui as pessoas param. Mas não é porque tu lhes digas para parar, é porque as pessoas são assim. É porque nós somos assim. E as pessoas do Norte em especial, e eu sou mais lisboeta do que do Porto, portanto estou muito à vontade para dizer isso, são muito acolhedoras desse ponto de vista. Paulo, isso sim é polémico. Eu aguento a polémica. Mas são muito acolhedoras e são de tomar iniciativa. Eu acho que as cidades capitais são sempre mais frias nesse aspecto. As pessoas não têm tanta proximidade. E eu acho que nesse aspecto o Porto tem uma coisa muito interessante. O Porto e a zona à volta, quando eu falo do Porto, falo do grande Porto à volta. Que é, as pessoas são interventivas. As pessoas tomam a iniciativa de ir falar, tomam a iniciativa de ir ajudar, estão habituadas a fazer. Não ficam a olhar a ver se a pessoa precisa ou não. Vão. E isso depois, no trabalho, também se nota. Porque as pessoas também têm iniciativas. As pessoas têm coisas que querem fazer, têm coisas que se lembram, têm coisas que propõem. E tudo isto traz muita criatividade. E eu acho que isso é uma das coisas que, quando tu tens empresas multinacionais em Portugal, que é uma coisa que as empresas notam muito, que é, além da capacidade de trabalho, além da vontade e da criatividade, as pessoas não se encolhem. Não ficam fechadas no canto à espera que aconteça alguma coisa. Normalmente arranjam uma maneira de tentar fazer acontecer, ou pelo menos de perguntar se é possível acontecer. E isso é um ativo extraordinário em termos competitivos. Sem dúvida. Tu sentes que para vocês estarem cá na cidade e nesta área, por si só já é uma ferramenta para tornarem e trazerem mais felicidade para a vossa empresa? Sim, sem dúvida. Como eu disse, o setup da Adidas já existia aqui há muitos anos e nós, quando começamos o nosso setup mais tecnológico, éramos vistos um bocadinho como uns aliens ali no escritório. Mas rapidamente esta cultura se fundiu com a cultura que já existia e hoje em dia acho que o centro é muito mais forte com a cultura que foi criada com áreas fora do normal, que é um GBS, de uma área financeira, de uma área de recursos humanos, de uma área de compras, e somos muito mais fortes por causa deste tipo de cultura que criamos. É um benefício, sim, um grupo como a Adidas está no Porto. Nós, e voltando um bocadinho àquilo que falamos anteriormente,
Nós, quando começamos a ir às feiras de emprego, aos eventos, éramos vistos um bocadinho o que é que vocês estão aqui a fazer, porque vocês não são uma empresa tecnológica. E por muito que a marca seja forte, nós tivemos um trabalho muito grande em posicionarmos como uma empresa interessante para pessoas do ramo de tecnologia, não é? Porque, sem dúvida, têm identidade com a marca, vestem a marca, isso é fácil, isso é o mais fácil, não é? Eu visto a camisola, não é? Agora, depois, como é que isso se torna interessante para a pessoa que está a querer crescer no ramo de IT, de querer ser um profissional com tecnologia de ponta e crescer neste ramo? Houve um trabalho também muito forte de nós explicarmos exatamente o que é que fazemos e aquilo que nós podemos providenciar às pessoas a nível de crescimento. E isso, voltando também à questão que acabaste de fazer, nós dentro da Adidas Porto fomentamos muito o que chamamos as lateral moves. E isso é muito interessante, porque nós absorvemos muitas pessoas que não são da área de IT, mas que têm uma experiência de trabalho dentro do grupo e que podem aportar valor para uma área de IT. Porque nós acreditamos muito, e falamos muitas vezes sobre isso, o mais fácil são as hard skills de aprender, não é? Se as pessoas tiverem as soft skills, nós conseguimos converter estas pessoas muito rapidamente. Temos vários exemplos de pessoas que vieram de áreas distintas dentro da Adidas Porto para a área tecnológica e que estão com uma performance incrível, e lá está, a felicidade de trabalho é isso mesmo. Ou seja, a própria empresa poder dar este tipo de alternativas à pessoa para crescer e atingir os seus objetivos. E este tipo de experiências é sem dúvida essencial hoje em dia. Por acaso, o João toca num ponto que eu acho que é muito importante. E nós também temos essa experiência. Antigamente as pessoas pensavam na carreira como uma coisa vertical. Exato. E, portanto, se não estivesse a progredir, se não estivesse a crescer num determinado sentido, era um bocadinho aquela up or out que se via muito no mundo financeiro do eu vinha originariamente. Hoje em dia, felizmente, já não é assim, porque aquilo que interessa, eu acho que é muito a satisfação das pessoas em fazer aquilo que estão a fazer a cada momento. As pessoas percebem que às vezes dão um passo lateral, às vezes vão fazer uma outra coisa. Não, nós temos, talvez por causa da nossa própria sofisticação tecnológica e às vezes da dificuldade, nós temos a noção de que, por exemplo, na DevExpert, tu precisas pelo menos de 3 meses para começar, por muito experiente que tu sejas, tu precisas de pelo menos 3 meses para entender. Estamos a falar de mercados financeiros, de plataformas de trading, e portanto aquilo é complexo. Mas precisamente porque nós sabemos isso, eu aviso toda a gente: não se preocupem, não se estressem, porque isto é normal. É preciso algum tempo para absorver, para aprender. E depois há uma outra coisa muito engraçada, que é pessoas que vêm de áreas que não são as áreas mais típicas, muitas das vezes têm uma criatividade diferente quando olham para o mesmo problema. Eu posso dizer que nós temos excelentes project managers que vêm de farmácia. Temos gente fantástica em maintenance and support que vem da engenharia química ou do ambiente. Temos recruiters que depois se transformam em programadores. Há muito esta noção de que é possível. O Switch ajudou muito nisso, porque desmistificou muito a ideia de que as pessoas têm que ter um caminho durante a vida toda. Mas teres isto dentro da empresa, como o João estava a dizer, é extremamente importante. Porquê? Porque ajuda a retirar aquela sensação que às vezes as pessoas têm, que é: ok, já estou aqui há algum tempo, já aprendi o que é que acontece a seguir. E conseguires dar outras alternativas e outros caminhos, e não é forçar as pessoas a fazer nada, é dizer-lhes: existe, é possível. Se tiveres interesse, se quiseres, há variações. E nós temos bastantes casos, nomeadamente em Portugal, de pessoas que mudaram mesmo dentro de áreas e fazem coisas diferentes e mudam, e depois passam para produto, e depois passam para outra coisa, porque isso também ajuda a empresa a refrescar-se. Introduzires um elemento que não vem daquela área, que não tem aquele síndrome de que pensamos todos da mesma maneira e, portanto, vamos chegar à mesma conclusão, ajuda-te a cometer menos erros e a ver as coisas de uma perspectiva diferente. E às vezes essa perspectiva diferente é o game changer para aquele projeto, para aquele produto, para aquele cliente. E quando não há match? Ou seja, quando a empresa entrega um propósito, quando o colaborador até se esforça e até gosta, mas por algum motivo acaba por não se identificar com a cultura. É possível a empresa adaptar-se mais a este colaborador, ou é possível as empresas exigirem mais do colaborador que se adapte, que se esforce mais?
porque nós, quando falamos aqui de felicidade, cultura e destas questões, há sempre pessoas que estão a pensar: isto parece muito bonito, mas então, e se eu não me rever naquilo que a empresa está a fazer, apesar de ser espetacular, e eu não gostar, pá, não gostar de me identificar com. Pá, gostava muito de trabalhar na Adidas, mas não quero jogar pádel, por algum motivo. Sim. Como é que isto funciona? Não, eu acabei por referir isso numa das primeiras questões, ou seja, nada é forçado. E é aquilo que o Paulo também disse. A oportunidade está lá para quem quiser e nós devemos potenciar o portfólio maior de oportunidades que podemos para aportar todo essas necessidades de pessoas que são diferentes. Agora, se um individual diz eu não gosto nada disto e não vou a nada, ninguém o força a fazê-lo. E acho que a função de toda a gente na comunidade, mas também dos líderes, é passar um bocadinho essa mensagem, não é? Nós somos todos diferentes e temos de nos aceitar todos e há uma inclusão muito grande. E não é pelo facto que uma pessoa não vai a uma partilha de conhecimento ou não vai jogar pádel que deixa de ser um melhor profissional, não é? Nós todos trabalhamos para um propósito e temos também uma maneira de medir o trabalho e a performance de uma pessoa. E acho que não forçamos nada. E depois pode acontecer sempre de não haver um match com a identidade da empresa e isso acaba depois no futuro de se traduzir se calhar em ser uma experiência, Uma decisão depois. mas não é pelo facto da empresa não dar tudo, um portfólio de oportunidades ao colaborador e ele não as querer, que a pessoa vai sair, como falamos há pouco, chateada com a empresa, não é? Não é por aí que vai falar mal da empresa. Só não houve ali um match exatamente na identidade e na visão da empresa. Acho que todos temos esse tipo de casos e nós fomentamos muito passar esta mensagem, ou seja, nós não obrigamos nada. Nós damos a oportunidade das pessoas de colaborarem e de se sentirem bem no ambiente de trabalho. E acho que falamos há pouco tempo numa conversa aberta que tivemos na Adidas das empresas hoje em dia, mais no ramo de Global Business Center, ou seja, de grandes empresas que operam em Portugal, oferecerem mais perks. Ou seja, que são vistos como perks já, não é? E começa a ser já uma necessidade e as pessoas dão isso como um facto adquirido, mas é o esforço da empresa se aproximar àquilo que as pessoas precisam para operar e para se sentirem felizes no ambiente de trabalho. Como eu disse, acho que chega um ponto em que se calhar dividimos caminho, cada um segue o seu caminho, mas não há aqui uma má experiência, só não há uma pessoa, o individual, que se identifica com as coisas que nós estamos a fazer. Eu posso dar um exemplo muito, muito concreto de uma conversa que tivemos há pouco tempo dentro do Grupo Adidas, que é uma iniciativa que nós começamos na área tecnológica, que é uma coisa muito básica, como o Paulo estava a dizer, que não custa nada, que é compramos jogos de tabuleiro e no final do dia as pessoas são convidadas a jogarem um jogo de tabuleiro juntas, não é? E começamos a conversa a dizer porquê fora de horas de trabalho. A mim traz-me muito impacto que seja fora de horas de trabalho. Acho que devia ser dentro das horas de trabalho. E depois isto aportou outro tipo de conversa, não é? Mas a opção está lá, não é? Se não funciona para ti, tu achas que deves deixar de trabalhar para jogar jogos de tabuleiro, se calhar não há aqui uma identidade daquilo que a empresa pretende também dos colaboradores e da pessoa. Claro. Em relação àquilo que o João estava a dizer, e com o qual eu concordo, eu acrescentava só aqui um ponto que eu acho que é importante. Nós, como organizações, procuramos e devemos procurar que as pessoas sejam realizadas, sejam felizes, que gostem daquilo que fazem. Mas nenhuma empresa vai ser unânime. Porque essa coisa da unanimidade não existe dessa maneira. As pessoas são todas diferentes, têm aspirações diferentes, têm vontades diferentes. E mesmo pessoas que estão muito comprometidas com a empresa podem passar por momentos em que o interesse delas se desvia daquilo que é o interesse da empresa. São caminhos que são diferentes. E eu acho que nós temos de ter muita noção de que isto é normal, isto acontece. Eu lembro de ter trabalhado em organizações em que quando a pessoa saía, não podia voltar a entrar, porque sair da organização era muito mal visto, era assim uma coisa terrível. Não, saiu, não quer estar cá.
aquilo que a realidade nos ensina hoje em dia é uma coisa completamente distinta. É, se nós achamos que é normal que as pessoas procurem a realização, então temos que entender que elas procuram a realização quando estão dentro da empresa e podem procurar a realização fora da empresa porque em determinados momentos essa realização não se encontra ali disponível. E temos que ter a humildade de perceber que pode haver outros projetos, pode haver outras coisas para que para aquela pessoa façam mais sentido. E aí, mais uma vez, quanto mais transparente for a relação, quanto mais honesta for a relação, mais fácil é a separação e mais fácil é manter uma boa relação. Eu sou muito adepto de duas coisas fundamentais. Aquilo que eu chamo uma Realistic Job Preview, que é quando as pessoas vão para trabalhar com uma empresa, perceberem o que é que vão para lá fazer e quais são as dificuldades. Eu lembro de ter conversas a contratar pessoas em que às tantas, as pessoas estavam comigo, nomeadamente o recrutas, diziam, epá, não assustes o candidato, não assustes a Com pessoa. tanta transparência, não é? Mas eu acho que é importante as pessoas perceberem, porque hoje em dia ninguém acredita num quadro cor-de-rosa, não vale a pena. Não. É mais lógico e mais honesto explicar às pessoas e explicar inclusive quais são as coisas em que a empresa não é tão boa e precisa de melhorar, porque às vezes a pessoa que chega pode trazer alguma coisa até para nos ajudar a melhorar. E depois há uma outra coisa que é, para mim é muito importante, quando alguém sai da organização, que haja uma boa entrevista de saída e que haja uma boa conversa de saída. Boa, honesta, no sentido que quando alguém nos diz as coisas que estão erradas, nós não nos sintamos atacados porque alguém está a dizer uma coisa que não funcionou bem. É uma oportunidade de aprendizagem. É uma oportunidade de perceber, opa, se calhar nós sempre pensámos que fazer aquilo daquela maneira era bem feito, mas há não sei quantas pessoas para quem aquilo é muito mal feito. E, portanto, temos que olhar para essa realidade e pensar, ok, se calhar temos que mudar aqui qualquer coisa. Se calhar o nosso mindset já não está ajustado, ou por muito boa que seja a intenção, aquilo já não se pode fazer daquela maneira. E é também nesse sentido que eu digo que as empresas têm que estar sempre a aprender. Porque nós, neste momento, não tens muitas alternativas se queres competir e se queres ser produtivo. Que é, tens que te ir adaptando sem perder a tua matriz de identidade, sem perder a tua missão, sem perder a tua visão, mas percebendo que tens que ajustar. Não há assim muitas alternativas se quiseres ser uma empresa bem-sucedida. Claro. Nós aqui estamos quase a chegar ao fim. Eu avisei-vos que ia ser outra conversa inspiradora. Tenho a certeza que vocês aprenderam muito com estes dois nossos convidados nesta celebração que é os 10 anos da Porto Tech Hub, uma associação tecnológica, com duas empresas que fazem parte da associação também. Antes de terminarmos, queria saber da vossa perspectiva, e há aqui palavras-chave que me ficaram desta conversa, nomeadamente conversa aberta, nomeadamente transparência, empresa social também. Em que medida é que vocês acreditam que aqui a associação e o papel dela pode contribuir também para a felicidade das organizações e, consequentemente, para os colaboradores das vossas organizações onde vocês estão inseridos? Começo pelo João. Sim, eu se calhar voltava também ao facto da criação dos clusters, da partilha. Tudo que vocês fazem no esforço de juntar o que é as empresas tecnológicas aqui no norte do país, as iniciativas de partilha de conhecimento, partilha de culturas e, mais uma vez, o que é que nós fazemos bem, o que é que fazemos mal. Este tipo de conversa que estamos aqui, a ter hoje aqui, acho que são muito importantes no que é aquilo que nós estamos a construir no ecossistema no norte do país e como é que as empresas se juntam para serem mais fortes. E um bocadinho, voltando ao que o Paulo referiu, acho que é mais estar não atrás da onda, mas estar um bocadinho à frente da onda a perceber para onde é que nós todos temos que ir e juntando as empresas e tendo esta ligação através da Porto Tech Hub, nós conseguimos ser mais fortes e mais uma vez perceber onde é que todos nos podemos posicionar para termos todos mais chances de sucesso, não só como empresas, mas também no mercado para todos os colaboradores e toda a gente que opera no mercado nacional. Claro. Eu concordo mais uma vez com o João. Eu sei que isso pode parecer monótono, mas discordaram. Concordamos de facto. Não houve grande polémica esse episódio. Eu acho que tudo isto é verdade, absolutamente verdade, e acho que há uma outra coisa, há uma coisa adicionalmente a isso que eu acho que também é importante. E eu diria que o facto de nós estarmos aqui hoje a ter esta conversa mostra isso. Todas as organizações se desenvolvem e evoluem com o tempo.
Eu acho que o facto de nós estarmos aqui a ter esta conversa com esta naturalidade mostra que o nível de maturidade a que nós chegamos como empresas, mas que também a Portec chegou, já é muito elevado. E aquilo que eu prevejo é que cada vez mais, precisamente por causa dessa naturalidade, nós consigamos ter iniciativas conjuntas em que não só partilhemos, mas utilizemos inclusive a experiência uns dos outros de forma mais sistémica para conseguirmos melhores resultados. E eu acho que isso em si, além da maturidade, é uma forma de criar valor. Porque no fundo nós estamos todos aqui a tentar criar valor para as nossas organizações, para as nossas empresas, mas também para a Portec e para a região. Certo. E essa criação de valor, entendida da forma correta, que é nós podemos competir em alguns aspectos, mas temos muitas vantagens em nos juntarem e aproveitarmos e bebermos da experiência dos outros. Eu acho que, em termos de presente e futuro, é um muito grande que nós temos que utilizar cada vez mais. E acho que agora o nível de maturidade, como associados e como organização, é diferente do que era há 10 anos atrás, sem dúvida nenhuma. Paulo, João, só temos de vos agradecer esta partilha de conhecimento e também a vossa perspectiva das empresas que representam. Nós aqui continuamos para mais episódios aqui da celebração do Portec Hub, 10 anos desta comunidade com empresas inspiradoras também, com pessoas também inspiradoras. Isto tornou-se um clichê ao longo destes episódios, mas é difícil para mim, que estou aqui a ouvir estas pessoas ao vivo, não me sentir inspirado quando as ouço, e por isso continuem por aí no vosso podcast mais tecnológico do vosso Spotify, assim é que é, e nós encontramos em breve para mais um episódio.